Senhoras e senhores parlamentares, comunidade que nos assiste, aqui presentes através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Informo que a ata da reunião anterior foi lida e aprovada e que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Antes de ouvirmos o deputado Adilson Girardi, em breves comunicações, enquanto o deputado se aproxima da tribuna, eu quero dar aqui as boas-vindas às pessoas aqui presentes, citando o secretário de Defesa Civil, ali de Biguaçu, o senhor Laudenir, a sua equipe que está aí também, o Marquinhos, o meu xará, que é superintendente também de Defesa Civil. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Deputado Adilson Girardi, o senhor está com a palavra. Senhor deputado Marcos da Rosa, no exercício da presidência desta Casa, muito boa tarde. Senhores colegas deputados, aqueles que estão aqui no plenário nos acompanhando e aqueles também que estão pelas redes sociais. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre turismo rural. E gostaria de falar sobre isso, sobre um dos ícones do turismo rural da minha cidade, a cidade de Joinville. E um destes ícones que nós temos do turismo rural em Joinville, creio que todos já ouviram falar, ou conhecem, ou já estiveram lá, ou já viram as fotografias. Eu gostaria que fosse colocada a primeira foto. Eu me refiro à Cachoeira do Piraí, localizada na Estrada do Salto 1, na região rural do Vila Nova, onde aos seus pés se encontra hoje a usina hidrelétrica do Piraí, localizada na região rural do bairro Vila Nova. A usina foi inaugurada em 1913 e é uma das mais antigas do Brasil ainda em operação. Ela desempenha um papel crucial no fornecimento de energia elétrica para a região, contribuindo para a sustentabilidade e o crescimento econômico de Joinville. No entorno da usina, que fica lá incrustada na nossa região rural, na APA, na área de proteção ambiental, nós temos propriedades rurais, nós temos produtores agrícolas que contribuem para a sustentabilidade e o crescimento econômico de Joinville. Eu quero destacar aqui a iniciativa, durante o mês de agosto, da Prefeitura de Joinville, numa ótima parceria com as Centrais Elétricas de Santa Catarina, a Celesc, que promoveu a abertura daquele espaço, que é um espaço privado, para a visitação de toda a comunidade joinvilense e região naquele espaço da Cachoeira e também para conhecer o funcionamento da usina hidrelétrica, uma das mais antigas do estado. A Cachoeira do Piraí ela tem em conta hoje com uma queda de 160 metros. E eu destaco a iniciativa da Prefeitura porque o turismo rural na região de Joinville ele é muito forte. Nós temos lá duas regiões onde se concentram a maior parte dos nossos produtores do turismo rural, que são os bairros de Piraberaba e do Vila Nova, bairros com características semelhantes. Metade da região desses dois bairros é urbana e a outra metade rural, onde se concentra, então, a maior parte das propriedades agrícolas que, ao longo do tempo, com a desativação das culturas agrícolas, muitas delas acabaram se transformando em propriedades do turismo rural. Em um sábado de sol azul, milhares de pessoas visitaram o local, que ofereceu atrações como feira do artesanato, venda de produtos coloniais, gastronomia, exposições e apresentações culturais. Estas iniciativas fortalecem nosso turismo rural e alavancam os pequenos negócios realizados na agricultura familiar da região. E falando sobre turismo rural, não há como não destacar a já premiada Rota do Piraí. Gostaria que colocasse a segunda imagem, um trajeto turístico que passa por 15 propriedades rurais da região rural do Vila Nova, que fazem parte da Associação de Turismo Eco-Rural de Joinville, a ATERJ. A Rota Caminhos do Piraí, que é composta por estas 15 propriedades na região do Piraí, em Joinville, ela foi selecionada pelo Ministério do Turismo para representar o Brasil no prêmio Melhores Vilas Turísticas da ONU Turismo.
O resultado será divulgado em novembro, quando ocorre a Assembleia Geral da ONU Turismo na Arábia Saudita. Vale a pena, para quem não conhece, percorrer estas 15 propriedades que ficam num roteiro na região rural, e ali existem todo tipo de atividades, gastronomia, espaços para lazer, para camping, para banhos, para o turismo contemplativo. Então, a região ela é recheada de boas oportunidades para quem gosta do turismo rural. Queria falar um pouquinho sobre essa rota do Piraí. Ela une a natureza e a história da região ao longo do rio Piraí. O caminho contempla banhos em rios e cachoeiras, pesca e pagues, venda de produtos coloniais em meio a casas com arquitetura em chaimel, que remetem à herança cultural germânica, que juntamente com a comunidade italiana colonizaram o município de Joinville, principalmente na nossa região rural. O passeio também traz opções de parques aquáticos que oferecem atividades de caiaque e aluguel de quiosques. A rota tem estabelecimentos que oferecem restaurantes com cardápio à base de tilápia e degustação de produtos coloniais como queijos, embutidos, pães caseiros, além de cervejarias artesanais. A sugestão de roteiro é ideal para quem procura recarregar as energias em meio à paisagem rural e busca opções de turismo de aventura. Além disso, o local é reconhecido pelas atividades ao ar livre, como a trilha do Pico Jurapê, que é um dos morros mais desafiadores de Santa Catarina, e também pela observação de pássaros. As propriedades são muito procuradas pelos visitantes por possibilitar piqueniques e trazer a oportunidade de ter contato com a natureza e com os animais silvestres. Então, quero registrar aqui os meus parabéns para a Associação do Turismo Rural de Joinville, na pessoa da dona Maiara, que é a presidente da TERJ hoje, e juntamente com toda a sua diretoria, desempenha um papel muito importante na preservação, no incentivo e na busca de melhores opções para a comunidade através do turismo rural. Parabéns ao nosso turismo rural de Santa Catarina e de Joinville. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, ainda em breves comunicações, deputado Marquito, o senhor está com a palavra. Boa tarde, colegas deputados, a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, também pela TV da LESC. Eu venho aqui, em breves explicações, falar um pouco sobre uma moção que eu apresentei nessa casa, a moção que é um esforço de apoiar a votação dos vetos que a Presidência da República fez ao projeto de lei de número 2159 de 2021, convertido na Lei 15.190 de 2025, que trata de licenciamento ambiental, ou o projeto de lei chamado o PL da devastação. Quero falar um pouco aqui, porque foi polêmico ontem, na sessão de ontem, eu estava em agenda lá em Brasília, visitando o IFAM, alguns ministérios, também participando do encontro de lideranças municipalistas que estava acontecendo através da Câmara Federal, e não acompanhei, mas eu sei que a moção que eu apresentei, ela trouxe algumas questões para os meus colegas deputados, e eu fiz questão de vir aqui hoje falar um pouco sobre essa iniciativa e já pedir o apoio dos colegas deputados para a gente aprovar esse reconhecimento nosso. E quero aqui justificar. Essa moção não é uma posição isolada minha, do deputado Marquito, né? Essa moção, ela é um compromisso com Santa Catarina, com o Brasil e com as gerações futuras. Essa moção é uma moção de apoio para que o Congresso acolha os vetos e garanta que esse projeto de lei, ou essa lei estabelecida do licenciamento ambiental, consiga cumprir sua função, que é a proteção ambiental e a garantia do setor produtivo, a garantia dos agricultores, as garantias das futuras gerações. Então, essa moção, ela é um compromisso, sim, com Santa Catarina, com o Brasil e com as gerações futuras. A gente está falando de proteger a nossa Mata Atlântica. Todo o território de Santa Catarina, ele é
coberto, atendido e protegido pela Mata Atlântica, um bioma super diverso, o bioma que mais foi degradado no Brasil, porque é onde mora a maior parte da população brasileira no bioma da Mata Atlântica. Mas Santa Catarina, ela é 100% recoberta pelo bioma da Mata Atlântica. Aqui eu quero reforçar que essa defesa não se opõe ao produtor rural, ao agricultor, aos camponeses, aqueles que vivem da terra aqui no nosso estado e que são milhares e que são fundamentais. São os agricultores familiares que colocam a comida na mesa de cada brasileiro. 70% dos alimentos que chegam na nossa mesa são produzidos pelas mãos da agricultura familiar. E Santa Catarina em especial. A gente sabe a força que a agricultura familiar de Santa Catarina tem na produção de aves, na produção de suínos, na produção de grãos, na produção de hortaliças, na produção de legumes, na produção de feijão, de arroz, e assim por diante. A gente sabe da importância e se não fossem esses homens, mulheres lá do campo trabalhando, nós, na cidade, os cidadãos catarinenses não estariam comendo 70% daquilo que tem na nossa mesa. Então é fundamental entender que os vetos estabelecidos no PL do licenciamento, ou na lei do licenciamento, eles não se opõem aos interesses da agricultura familiar, muito pelo contrário. Eles são instrumentos importantes para a garantia. Nós discutimos aqui nessa casa a importância do cadastro ambiental rural. Os agricultores familiares de Santa Catarina precisam ter o seu cadastro ambiental rural. A Secretaria do Estado de Agricultura, de Meio Ambiente e Economia Verde precisa estabelecer os critérios e os passos para implementar o cadastro ambiental rural. O que é o cadastro ambiental rural? É essa garantia de que o agricultor familiar, sua propriedade seja de 12 hectares, de 15 hectares, de 30 hectares, de 60 hectares ou de 2.000 hectares, garanta as áreas de APP, tenha a sua reserva legal estabelecida e consiga mostrar um seu plano estratégico de produção e de proteção ambiental. O que acontece com o cadastro ambiental rural? É o mecanismo de proteção desses agricultores. Mas mais do que isso, hoje, se Santa Catarina não avançar com o cadastro ambiental rural, esses agricultores ficam sem acesso a crédito, ficam com dificuldade de pegar financiamento, ficam com dificuldade de acessar um programa como o Programa de Compensação Ambiental pela Proteção Ambiental. Eu tenho acompanhado um projeto muito interessante da Premave, financiado pela Tetra Pak, que vai restaurar ambientes que são sensíveis, vai restaurar mais de 7.000 hectares em Santa Catarina, com financiamento bilionário de muito dinheiro, só que os agricultores familiares têm que ter o CAR estabelecido e regularizado, para que ele consiga ganhar essa compensação ambiental, ganhar para proteger, ganhar para restaurar. Portanto, eu quero dizer que os vetos construídos conjuntamente com a Presidência da República, com o governo Lula, e que estão hoje lá no Congresso Nacional para serem votados, esses vetos é para essa garantia. Os mais beneficiados serão os agricultores familiares de todo o Brasil, não tenho dúvida sobre isso, nenhuma. Eu quero colocar aqui que essa é um debate que a gente precisa fazer com qualidade. A gente nunca se retirou dessa discussão, ali na Comissão de Meio Ambiente. Aqui eu tenho os meus colegas deputados que fazem parte, já sentamos junto com a Comissão de Agricultura, e por isso eu peço assim, para que a gente entenda e não leve o debate sobre a importância da lei do licenciamento ambiental e os vetos que foram colocados para a garantia da agricultura familiar, da agricultura camponesa e principalmente para a garantia da preservação ambiental e das futuras gerações. Então, eu quero dizer que a degradação ambiental não interessa, ela não interessa a ninguém, muito menos aos agricultores, que são os primeiros a sofrer com as consequências de seca, de enchente, de poluição dos rios e perda da fertilidade do solo. O agricultor familiar, quando perde uma produção com um vendaval, como acontece com os bananais, quando perde uma produção com chuvas fortes ou com seca, ele não tem um seguro rural, ele não tem um seguro da produção, é tudo uma ré que esses agricultores levam e precisam depois se recuperar pegando Pronaf em cima de Pronaf. Então, certamente a proteção ambiental é de interesse profundo da agricultura familiar e do sistema produtivo catarinense, que é baseado na agricultura familiar. Ao defender os vetos, estamos evitando dispositivos que abrirão brechas para licenciamento sem estudos ambientais, que reduzirão a fiscalização e que enfraqueceriam
a participação das comunidades impactadas. Isso traria, de alguma forma, uma insegurança jurídica, judicializando em massa e, pior, colocando o Brasil na contramão da agenda climática global, do qual nós, aí faltando 68 dias, se eu não me engano, para a gente sediar a COP30, o Acordo das Partes pela questão ambiental, em Belém do Pará, que é agora em meados de novembro. Então, a gente não pode pensar que um apoio ou garantir esses vetos já garante aquilo que o setor produtivo queria. Muitos dos temas que foram colocados no setor produtivo já foram garantidos. Os vetos é para justamente não trazer insegurança jurídica e não trazer problemas depois para o próprio setor produtivo e para aqueles que precisam proteger o meio ambiente. A manutenção dos vetos é, portanto, um ato de responsabilidade jurídica, ambiental e social. E o que garante que o licenciamento continua sendo um instrumento de prevenção e não apenas uma formalidade que deixa o campo e a cidade expostos aos riscos. É fundamental entender isso, gente. O processo de licenciamento é garantido por portes de atividades econômicas. O processo de licenciamento, ele cumpre etapas como uma forma de proteção e não como apenas um rito burocrático que tem que ser seguido. Ele tem critérios ali, sociais, ambientais, da biodiversidade. Então, é fundamental a preservação desse modelo. Santa Catarina é um exemplo disso. O que o CINV, o Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, faz com um trabalho de excelência, o que o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Vale do Itajaí faz com a realização dos sistemas de licenciamento, de educação ambiental e de fiscalização, é de excelência e de muito compromisso. Então, a gente não pode pensar que se flexibilizar, tirar os estudos prévios, tirar as etapas importantes, a gente acha que vai garantir. Isso é um avanço do ponto de vista da produção. Muito pelo contrário, isso traz uma série de consequências a longo prazo que a gente vai depois aqui se questionar disso e vai acelerar ainda mais isso que a gente vive, que são os eventos climáticos extremos no nosso estado. Santa Catarina é o estado que mais acende alerta climático extremo do Brasil. A gente precisa entender a importância de garantir o amplo e o bom processo do licenciamento ambiental. Nossa moção é um chamado à coerência e não podemos permitir retrocessos socioambientais. Proteger o meio ambiente é também proteger a agricultura, que gera vida, renda e alimentos saudáveis para o nosso povo. Reafirmo, essa casa, através da moção aprovada, envia uma mensagem clara ao Congresso Nacional, que mantenha os vetos e assegure um licenciamento responsável, porque defender o meio ambiente é, ao mesmo tempo, defender o agricultor, defender o consumidor e defender Santa Catarina e o Brasil. Muito obrigado pela atenção, espero que a gente aprove essa moção. Obrigado. Feita a manifestação, ainda em breves comunicações, próximo orador inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, nobres deputados, senhor presidente, padre Pedro, deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que me antecedeu na tribuna da Assembleia. Eu já quero fazer uma declaração do meu voto, que será contrário à moção apresentada pelo deputado, que goza de todo o meu respeito, porém, da não concordância para com a manifestação do mesmo. A legislação aprovada pelo Congresso Nacional é um avanço para a desburocratização do Brasil e que não coloca em risco a defesa, a manutenção e os processos de defesa ambiental da nossa flora e da nossa fauna. Justamente o contrário. Vem trazer mais clareza, mais transparência, mais agilidade para a manutenção da mesma. Portanto, o que o presidente Lula, e ele é muito craque nisso, o que ele fez com a legislação foi atrapalhar um processo de modernização, para jogar para a torcida que o defende. Então, é o posicionamento
deste deputado com relação a este tema. Mas não é o assunto principal que me traz à tribuna nesta tarde. Governador Jorginho Melo, deputado Padre Pedro, e eu nunca me canso de fazer esse reconhecimento, foi o governador, deputado Ivanato, o senhor que faz muito voto ali, que mais investiu recursos na história da saúde da Foz do Rio Itajaí. Foz do Rio Itajaí hoje conta com o maior hospital público de Santa Catarina. Nem Joinville, nem a capital tem um hospital do tamanho do Complexo Madre Teresa, Complexo Madre Teresa, lá em Itajaí, o Marieta Conder Bornhausen. O governador Jorginho Melo investiu em mais 10 novos leitos de UTI no Hospital Pequeno Anjo. Investiu na construção, que acontece, de uma unidade do EMOSC. 3 novas UPAs, uma em Porto Belo, uma em Itapema, outra em Balneário Camboriú, com recurso público do Estado. O governador Jorginho Melo abriu o maior e mais moderno centro de tratamento oncológico de Santa Catarina, em Itajaí, novo Unacom, anexo ao Complexo Madre Teresa. O governador Jorginho Melo disponibilizou, custeado pelo Estado, mais 70 leitos de UTI, deputado Antídio Lunelli. 40 em Brusque, na retaguarda, 30 no Marieta, novos, custeados pelo governo do Estado. Em 2024, e aqui eu entro no tema principal, nós procuramos o governador Jorginho Melo, e o deputado Ivanato, inclusive, participou dessa discussão, o deputado Emerson, porque Itapema havia sido agraciado com 21 milhões de reais do governo do Estado para a construção de um hospital. 100 novos leitos, 10 leitos de UTI, maternidade, centro de imagem, um hospital moderníssimo. Mas esse recurso não foi suficiente para terminar o hospital. E o governador Jorginho Melo, atendendo a um pedido da Assembleia Legislativa, aportou mais 6 milhões de reais. O deputado Emerson e outros deputados ajudaram também, e o deputado Carlos Humberto ajudou com o recurso para mobiliar e equipar os 10 leitos de UTI do Hospital Público de Itapema Municipal. Eu fiz até uma pequena imagem, se puder colocar aqui no nosso vídeo. Esse aí como é estruturado o hospital tem 100 leitos, tem 5 salas de cirurgias, só 2 estão funcionando, tem 6 leitos de recuperação pós-anestesia, nem todos estão funcionando, tem maternidade, tem raio-x, também não está funcionando, tem 10 leitos de UTI, puder passar o próximo slide, aí é uma foto da inauguração do hospital, dia 31 de agosto de 2024, com a participação do deputado Carlos Humberto, do deputado Emerson, da ex-prefeita Nilza, do governador Jorginho Melo, dá para ver ali na foto, puder passar o próximo slide. Aí é um vídeo da UTI, esses móveis que tem aí, os utensílios, os equipamentos, é dinheiro destinado da nossa emenda. Esse é o último, tem mais um. E aí é uma visita que nós fizemos agora, um ano após a inauguração do hospital, acompanhados do vereador Iagan e do secretário de saúde do município, competente secretário, o nosso amigo Fafá. O que acontece? O hospital, que é moderno, que recebeu mais de 30 milhões de reais de investimento do Estado, que está pronto, ainda não tem o seu custeio definido para estar na totalidade aberto, atendendo a população de Santa Catarina. Os 10 leitos de UTI estão fechados, das salas de cirurgia, 3 estão fechadas ainda, a maternidade não está atendendo na sua totalidade, e dos 100 leitos de internação, só 49 estão
atendendo. Então, a gente vem aqui, a pedido do secretário Fafá, a pedido do vereador Iagan Dadan, a pedido do nosso prefeito e amigo, lá do município de Itapema, o prefeito Xepa, solicitar ao governador Jorginho Melo e ao nosso secretário Diogo um olhar carinhoso a esse hospital. O governador, inclusive, fez uma proposta muito interessante para que o governo do estado ajude nesse custeio. O governador me disse, pessoalmente, a gente tem que fazer esta afirmação, de que ele pessoalmente está cuidando desse assunto, porque ele quer ver o hospital de Itapema funcionando na sua plenitude, no menor tempo possível. E eu tenho certeza, senhores deputados, que nós somos todos, parlamento catarinense, parceiros, para que no menor tempo possível a gente encontre uma solução para o custeio dessa importante casa de saúde moderna, bonita, para que no menor tempo possível ela esteja atendendo a nossa população. Nosso secretário Diogo, que é uma pessoa fantástica, competentíssimo, ele está trabalhando com muito afinco nisso, né? E a gente tem certeza que logo nós teremos, entre a parceria do município e a parceria do governo do estado, o hospital de Itapema atendendo na sua plenitude. Era isso, deputado Pedro, nosso presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. Na sequência, inscrito para falar, deputado Ivan Nats. Deputado Ivan Nats, Vossa Excelência fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Não precisa pegar o tempo todo. Boa tarde, colegas deputados, presidente Padre Pedro Baldiceira, nossos colegas. Eu queria falar com vocês e com os catarinenses sobre um tema de importância e relevância extraordinária, que é o elevado número de ocorrências do índice de violência contra as mulheres. Eu quero compartilhar com vocês dados, informações que levam à conclusão que a política pública adotada pelos governos, pelas entidades, para poder diminuir o número de violência contra as mulheres, não tem surtido efeito. Eu vi hoje no site, deputado Tídio Lunelli, que aqui em Florianópolis eles querem dispensar de pagamento de ônibus às mulheres que foram vítimas de violência doméstica, né? Então, assim, se a pessoa for vítima de violência doméstica, não vai precisar pagar mais ônibus, então ela vai ganhar um prêmio. Eu acho que a Câmara de Vereadores deveria refletir sobre isso. Eu não sei, né, Padre Pedro? Se for vítima de violência doméstica, não precisa pagar ônibus. Então, quase como um prêmio, né? A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou esse projeto de lei. Eu vi aí pela internet, não quero entrar em detalhes, mas me parece uma coisa bastante incomum, né? A gente não pode dar prêmio. A gente tem que compreender se a política pública adotada pelos governos está funcionando. E os números dizem que não. Olha só, a Justiça do Brasil, no ano de 2025, até 2024, aliás, 2024, julgou 10.991 processos de feminicídios no país. Só no ano de 2024 foram julgados 10.991 casos de feminicídios no país, segundo o painel do Conselho Nacional de Justiça.
E o índice de resolutividade, de condenação desse tipo de crime é assustador. Eu queria compartilhar com vocês, para melhor compreensão, o painel dos casos de feminicídio por ano que a gente preparou aqui. Olha só que coisa assustadora. Que coisa assustadora. Em 2020, nós tivemos 3.542 casos de feminicídios no país. E em 4 anos, esses números pularam de 3.542 para assustadores 8.664 casos de feminicídio no país. Em 4 anos, o índice de feminicídio no país cresceu 220%. Parece que quanto mais política pública se faz no combate à violência contra a mulher, mais violência tem. Os números mostram isso. Infelizmente, a política pública adotada pelos governantes para enfrentar o alarmante índice de violência contra as mulheres não tem surtido efeito. Infelizmente, muito pelo contrário, os números mostram que em 2020, os casos de homicídio, em 2020 foram 3.500 casos de homicídio. Em 2024, 8.426, um crescimento de quase 220%. Os casos de feminicídio julgados por ano. Em 2020, nós julgamos, a Justiça Brasileira julgou 3.375 casos de feminicídio em 2020. Em 2024, a Justiça Brasileira julgou 10.991 casos de feminicídio. 3 vezes mais. O Poder Judiciário julgou 3 vezes mais casos de feminicídio em 4 anos, num crescimento de quase 6.000 casos de feminicídios no país. Números assustadores, números que nos exigem uma reflexão e exigem uma posição mais acentuada dos órgãos responsáveis por criar política pública de combate à violência contra a mulher. Não está funcionando, não funciona do jeito que está. Ah, deputado, mas qual é o caminho? Nós temos que conversar, nós temos que conversar, juntar os setores, ver o que está acontecendo, porque quanto mais propaganda faz, mais violência contra a mulher tem. Quanto mais política de combate à violência contra a mulher faz, mais violência contra a mulher tem. Os números do Conselho Nacional de Justiça estão dizendo isso. Embora o Poder Judiciário tenha criado mecanismos de avançar na proteção da mulher, nós temos o programa Justiça 4.0, que criou mecanismos de avanço significativo na resposta do Poder Judiciário à proteção da mulher. O programa Justiça 4.0, ainda assim, os efeitos não se tem surtido os efeitos desejados. Homens sob proteção cometem violência contra as mulheres, e principalmente as de feminicídio. Então, o sistema não funciona, as coisas não funcionam. Eu queria mostrar um outro painel para vocês, no qual a gente pode demonstrar que o Poder Judiciário tem se esforçado no sentido de entregar a tutela de proteção às mulheres o mais rapidamente possível. Mas esses números também mostram a evolução da violência, o crescimento dos números da violência doméstica. E esses números têm que ser observados por quem está criando o programa, porque o programa não está funcionando. Vejam, senhores, em 2020 foram expedidas 288 mil medidas protetivas contra as mulheres no Brasil, segundo o CNJ. Em 2024, ou seja, 4 anos depois,
dos 582 medidas protetivas, praticamente o dobro de medidas protetivas em menos de um ano, em menos de 4 anos, melhor dizendo. Então, se nós observarmos a evolução do crescimento das medidas protetivas instaladas contra agressores de mulheres, os números são assustadores. Quanto mais campanha, mais cresce o índice de violência. Isso é preocupante, é muito preocupante. Agora nós temos também o que comemorar, deputado Padre Pedro. Nós também temos o que comemorar. Em 2020, a média para expedir uma medida protetiva era de 16 dias. O tribunal levava 16 dias para estabelecer uma medida protetiva. Hoje, a média é de 5 dias. Então, com o passar do tempo, com o programa Justiça 4.0, com o aperfeiçoamento do sistema, nós conseguimos diminuir para 9 dias. Nós conseguimos diminuir 9 dias em 4 anos a expedição das medidas protetivas. Então, a gente sente um avanço no sistema processual de atenção às mulheres. Mas os números são verdadeiramente alarmantes. As medidas protetivas de 2020, em relação à de 2024, simplesmente dobraram. São mais 300 mil medidas protetivas. Quase 600 mil medidas protetivas em 2024. As medidas protetivas são estabelecidas por quê? Porque a violência. A violência está relacionada à medida protetiva. O número cresce porque a violência cresce. Volta no primeiro slide ali, por favor. Então, isso aí precisa ser debatido, a gente precisa conversar, precisa mostrar, porque esses números são verdadeiramente assustadores. E eles mostram que a política pública apresentada pelo nosso governo, as nossas instituições, não tem funcionado. Nós precisamos identificar por que isso acontece. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ivan Nats, nós não temos mais oradores inscritos em breves comunicações e entramos, a partir deste momento, no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto o bloco, nós não temos nenhum orador inscrito. Na sequência, Bloco União, PSD e PRD, da mesma forma. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, também não temos oradores a se manifestar. Assim também o Bloco Podemos, Republicano e Novo, o PP, o PDT e, por fim, o PL. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência salvou a pátria aqui no horário destinado aos partidos políticos e tem o tempo de até 16 minutos. Muito obrigado, nosso presidente em exercício, deputado Padre Pedro. Nos orgulha muito a sua presença aqui, um homem que defende os animais, especialmente as abelhas. A gente fica muito feliz aí com a sua presença e sua ação. Presidente, o que me faz vir à tribuna é elencar algumas ações que nós estamos fazendo na Serra Catarinense. Acabamos de fazer uma entrega na PAI de Bom Jardim da Serra de R$100 mil e foram já instaladas as placas de energia solar, uma economia de 25 anos. Então, não só na PAI de Bom Jardim da Serra, mas já instalamos as placas de energia solar, uma tecnologia renovável, de grande impacto para a entidade que vai economizar, em vez de pagar para a Celesc, ela vai estar economizando. Então, Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Lages, Anita Garibaldi, agora está sendo logo pago o recurso de outras cidades como Urubici, mas as outras demais já estão todas instaladas, como Urupema, como Campo Belo do Sul,
Alfredo Wagner, que sai um pouquinho da Serra, mas é uma entidade também que faz um trabalho maravilhoso, como as demais outras do estado de Santa Catarina. Então, nós colocamos as placas de energia solar nessas entidades. Além delas, também instalamos placas de energia solar em todos os hospitais filantrópicos da Serra Catarinense e também de Alfredo Wagner. Essas placas são importantes para que o hospital possa economizar e, além disso, foram instalados ares condicionados, poltronas e televisores no quarto SUS. O quarto SUS com alta qualidade e, em muitos lugares, está melhor já que o quarto particular. Por que isso? Para que as pessoas possam ter dignidade. Eu não quero ir, tomara que ninguém vá para um hospital, longe de passar por um hospital. Mas se nós formos, ou algum ente familiar for, tem que ter dignidade, tem que ter qualidade. Então, essas estruturas são importantes. Outra questão importantíssima, nós fizemos a entrega em São Joaquim, na Escola Manuel, e aqui quero agradecer o governador Jorginho Melo, que me autorizou, através da minha equipe de Engenharia e Arquitetura, fazer um projeto na Escola Manuel, que no ano que vem completará 100 anos de existência, a primeira escola de São Joaquim. E lá nós colocamos uma estrutura e adequamos a quadra para uma tecnologia que é um piso modular, que tem um amortecedor, reduz o impacto no joelho em 40%, e pasmem, a durabilidade externa é de 10 anos, no mínimo, a garantia da empresa. Nós acreditamos que vai até 15, 20 anos essa tecnologia. Então, antigamente, quando nós jogávamos em alguma quadra, a quadra, como tem em várias escolas, é de concreto. E aquilo destrói as articulações. Então, não adianta você incentivar o esporte, mas também prejudicar as pessoas a médio prazo na questão das articulações, um joelho, por exemplo. Então, nós precisamos ter essa estrutura. E essa estrutura não só na Escola Manuel, mas estamos em obras na Escola Emiliano, lá em Capão Alto. Então, a primeira tecnologia na Serra Catarinense, que são os pisos modulares com amortecedor, foi agora feita em São Joaquim e está em obras na escola em Capão Alto, uma cidade muito pequenininha, mas que vai ter uma tecnologia da melhor tecnologia, o que tem de melhor hoje no mercado. Para que isso? Para que a gente possa trazer qualidade para a educação. A educação precisa de vários fatores. Uma delas é professores recebendo bem com dignidade e estrutura adequada. Por exemplo, através das emendas impositivas, que é de suma importância, nós colocamos também na Escola Manuel Emiliano, em Capão Alto, uma estrutura para artes marciais. Hoje tem tatame, compramos as estruturas para que o pessoal pudesse ir lá praticar esporte. Então, tem um professor que vai lá, ministra aula de judô, e várias crianças participam dessa atividade. E quando nós temos uma atividade na área marcial, das artes marciais, é um respeito, é uma honra que nós resgatamos essa cultura do Oriente. E o Oriente nos ensina muito, nos ensina bastante. Então, nós estamos trabalhando forte no que tange essas estruturas. E eu tive também a honra de participar de uma audiência pública na Escola Alexandre de Gusmão, no portal da Serra Catarinense, que é Bom Retiro, juntamente com o professor Fábio, juntamente com o vereador presidente da Casa de Leis, na Câmara Municipal, o vereador Guilherme, vereador Donizete, enfim, várias lideranças, e a diretora da escola, uma querida, que é a Zoraia, estava lá junto conosco, para quê? Para pudéssemos escutar a comunidade para a implantação de uma escola cívico-militar. E aí foi uma comitiva, saiu de Bom Retiro, foram a Lages, na escola Cora Batalha, que nós estamos terminando, logo termina-se o asfalto que está sendo feito, uma parceria que nós colocamos uma parte do recurso, e outro colega deputado colocou também mais uma parte do recurso, e aí nós vamos concluir. E aí foram professores os mais críticos, foram lá, o que é isso, escola cívico-militar? Porque uma coisa é a escola militar, outra coisa é a escola cívico-militar. E, deputado Antídio, eles se encantaram. Tem um professor chamado William, lembro de William Shakespeare, né? Pela sua criticidade, e ele falou assim, eu não quero saber dessa escola cívico-militar. E ele foi, ele se encantou e ele veio de lá. Quando começa? Nobre colega deputado Márcio Machado, eu quero lhe dizer de que nós conseguimos instalar em Jaraguá do Sul a primeira escola militar com apoio do governador Jorginho Melo, e quero lhe dizer
que a formação daquelas crianças, daqueles jovens, já valeu o nosso mandato de deputado estadual. A virada na educação, na forma, no posicionamento, a retidão, como esses alunos hoje são disciplinados, e quero lhe dizer que será um orgulho participarmos agora, em 7 de setembro, do desfile, onde que eles desfilarão também. Então, parabéns pelas suas ações, conte sempre conosco, o nobre amigo é um catarinense da gema, de fibra, que trabalha fortemente pela sua região, né, levando, sempre melhorando, principalmente a questão da educação. Parabéns pelas suas atitudes, nobre colega. Muito obrigado, deputado Antídio Lunelli. Nos orgulha a sua fala e a sua pessoa também. Conheço um pouco da sua história e isso o parlamento ganha muito com a sua presença aqui. Pois bem, presidente, dando continuidade, nós fizemos essa audiência pública, a direção fez a audiência pública, eu fui lá prestigiar, juntamente com o coordenador regional de educação, o Murilo, regional de São Joaquim, e todos se encantaram e todos buscam, de fato, que nós possamos ter escola cívico-militar na escola Alexandre de Gusmão. Mas uma problemática, deputado Antídio, deputado Ivanates, é a questão da patente. Então, tem que ter um coronel e aí mais 4 policiais, ou 6 policiais, ou 8 policiais, depende do número de alunos. O que acontece? Por exemplo, Bom Retiro já não tem apenas um coronel aposentado, tem que ser um da CETISP, do CETISP, que são os aposentados. Então, o que nós entendemos? E aí eu passei o desafio para a secretária estadual de educação, a Sereta, para que a gente possa reduzir ou flexibilizar a questão da patente. Ah, não, coronel, um capitão, e assim, 2, 3 patentes, para que a gente possa flexibilizar e trazer esses policiais e que possam nos ajudar a fazer um trabalho bonito. Porque qual que é, pelo menos eu de leigo, olhando de fora dessa grande floresta, o que acontece? Tem que ter um policial com uma patente superior para que os outros respeitem, porque é uma hierarquia, e isso é importante, onde há ordem, há progresso. Pois bem, então que a gente possa flexibilizar onde não tenha. Lages tem vários, só que daí tem uma escala de idade, até 70 anos, salvo engano. Então nós conseguimos um coronel, que é o coronel Della Justina, que fez um trabalho muito bonito nos CONSEGs, que são os conselhos regionais, conselhos comunitários de segurança, e aí eu encontrei ele numa festa de igreja e falei o seguinte para ele: coronel, tem um desafio para ti, de você assumir uma escola para nos ajudar a colocarmos e implantarmos a escola cívico-militar. Ele ficou pensando, depois, num domingo, me ligou várias vezes, e aí eu falei com ele, ele falou: estou dentro. E agora que ele organizou, tanto ele que quer e os outros 4 policiais, infelizmente pela idade não deu certo. Então nós estamos trabalhando para que a gente possa também melhorar e flexibilizar isso. Porque o que nós precisamos? Pessoas íntegras, honestas, para que possam lá orientar a nossa juventude. A nossa juventude precisa ter um padrão, né, de respeito, para que ele possa respeitar o professor, respeitar o aluno, o colega dele, respeitar as pessoas, enfim. Então nós precisamos disso muito. Lages já vai ter uma escola cívico-militar, mais uma, que é através do nosso coordenador regional de educação, professor Armando Duarte, está organizando, e eu tive a honra de ir até a escola, que eu já conheço ela, mas para poder melhorar as estruturas, escola São Judas Tadeu, no bairro Santa Helena. E para a gente ter uma noção, o professor Armando determinou que fosse feita uma rampa de acessibilidade nessa escola, apenas a uma menina cadeirante. E essa menina cadeirante, ela sai por fora, para poder ir para o ginásio, porque existe uma escada. E ele determinou isso, você conhece o homem pelas suas ações. Isso é uma ação de grande valor. Então ele determinou que seja feita uma acessibilidade para uma menina. E aí eu lembro de uma história que no Japão existia uma linha férrea, existia uma menina, a única menina que estudava numa escola, e muito longe, e essa linha férrea ficou anos e anos ativa por causa desta menina estudante. E quando ela se formou, a linha férrea fechou. Então nós precisamos de um estudante, nós temos que buscar contribuir, ajudar. Por quê? Porque esse estudante é uma alma maravilhosa que pode ter, e assim, se ele entender qual que é o seu propósito,
e a sua identidade real, fazer coisas maravilhosas nesse mundo, porque essa é a nossa missão, vir para ser de fato o sal da terra e a luz do mundo. Então isso é importante às escolas. Também quero ressaltar aqui a vereadora Nilmara Endres, lá de Correia Pinto, no qual na semana passada eu participei de uma audiência pública sobre a proteção animal, e ela está fazendo um trabalho muito grande, e nós vamos ter a primeira unidade de saúde animal, porque a saúde humana está indissociável à saúde animal. Então eu destinei R$400 mil, nós estamos fazendo o projeto para que a gente possa implantar esse projeto, essa unidade de saúde animal lá em Correia Pinto. E agora, sexta-feira, eu vou estar também em São José do Cerrito, que é a capital catarinense das casas subterrâneas, no qual eu tive a honra de ser o proponente do projeto de lei, que hoje é lei em Santa Catarina, e lá na sexta-feira nós vamos iniciar um programa de castrações de animais através de emenda impositiva. Por isso que as emendas são de grande relevância e importância, quando nós aplicamos para a grande coletividade. Então nós vamos iniciar esse programa, são 336 mil destinados para os praticamente os 18 municípios da Serra Catarinense, através do CISAMA, que é o Consórcio Intermunicipal de Municípios. A primeira vez que o Estado aplica recursos foi em castrações de animais, através da minha pessoa, via CISAMA. Então nós tivemos uma experiência regional de aplicações, porque não adianta eu só castrar em Lages, ou castrar na Palmeira, mas eu preciso castrar em Lages, na Palmeira, Otacílio Costa, Bocaina do Sul, todos os municípios limítrofes, para que a gente possa reduzir esses animais que estão na rua. Então, são várias ações que nós estamos trabalhando de uma forma muito focada para que dê certo. Nós queremos que dê certo, tanto os projetos quanto Santa Catarina, que cada vez cresce mais em desenvolvimento e pujança. Então, nós precisamos cada um fazer a sua parte para que a gente possa elevar, de fato, esses níveis. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Márcio Machado, essa presidência, mesmo tendo anunciado o último partido a se manifestar, mas eu abro essa exceção para que o deputado Sérgio Guimarães possa também fazer a manifestação no horário destinado aos partidos políticos. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente. Obrigado pela exceção. Gente, muito boa tarde a todos que nos acompanham pela televisão, pelas redes sociais. Eu quero aproveitar esta data, o dia de hoje, esta quarta-feira, em que o nosso governador, o governador Jorginho Melo, está lá em Brasília, junto com a sua equipe de infraestrutura, protocolando o projeto, deputado Antide, do nosso Morro dos Cavalos, na cidade de Palhoça, onde eu moro, né? Mas eu faço uma pergunta. O governador está propondo um contorno daqui de Palhoça para o sul do estado. Passa dentro de uma terra indígena, passa dentro do Parque da Serra Estadual do Tabuleiro e por propriedades privadas. Vocês acham mesmo que o governo federal vai liberar as licenças para Santa Catarina para essa obra grandiosa? Vocês acham que a FUNAI vai liberar? Gente, a atitude é extremamente louvável e digna. O nosso governo está fazendo a parte. Só que, infelizmente, o governo federal tem que olhar para Santa Catarina com carinho, mas não está o fazendo. Tanto que a reunião, desde o final de semana, nós estávamos tentando marcar, descobrir se o ministro Renan ia atender, não ia atender, e não atendeu. Hoje o governador bateu lá, só protocolou, não conseguiu acesso com o ministro Renan. Nós também iríamos até lá, ainda bem que não compramos a passagem. É isso, para a semana que vem. Para a semana que vem a gente segue perdendo tempo, até a próxima tragédia. Eu defendo os túneis, eu defendo a obra dos túneis. É caro, mas tem dinheiro e tem que fazer para resolver, não paliativo. Porque esse contorno vai acabar resolvendo daqui para o sul do estado e de lá para cá. Essa é a minha questão. Então, já que vai mexer, faça uma coisa completa. Não paliativo, sem falar em todos os entraves burocráticos que eu mencionei aqui no início da minha fala e do meu discurso. O ministro Renan está preocupado com a candidatura dele ao governo lá do estado dele, não com olhar com carinho aqui para Santa Catarina. Então, mais uma vez eu digo, reafirmo, essa luta, essa bandeira é minha, é na nossa cidade, é na minha cidade de Palhoça, e nós não podemos deixar esse assunto esfriar.
Da última vez, todo mundo acompanhou aquele caminhão tanque de combustível que explodiu, 25 carros queimados, que graças a Deus ninguém ficou ferido. Mas eu pergunto, até quando? Até a próxima tragédia? Porque quem conhece aquilo ali sabe que existem fissuras, aquele morro vai descer, nós estamos avisando. A autopista já abandonou a nossa região. A autopista abandonou a concessão. Por quê? Porque está perto de vencer o seu contrato. E detalhe importante que precisa ser dito. Essa obra não é prioridade para a autopista Litoral Sul. Prioridade é o contorno de Itajaí, que também é louvável e tem que ser feito. Então, nós defendemos que a CCR, que tem a concessão lá no sul do estado, que faça essa obra. Por quê? O pedágio lá é R$ 2,70, é mais barato, a concessão dela vai até 2050, é lógico que vai ter reajuste na tarifa, porque não tem almoço grátis. Agora, nós preferimos que, contratualmente, todo ano já aumenta a tarifa. Nós preferimos que aumente a tarifa sem obra ou aumente com obra? É lógico que aumente com obra. É uma obra grandiosa que vai definitivamente resolver, de uma vez por todas, o problema no Morro dos Cavalos. Presidente, obrigado. Forte abraço. Feita a manifestação, deputado Sérgio Guimarães, como nós não temos mais nenhum orador para se manifestar no horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas. Está suspensa a presente sessão.